Olá, sou Thiago Guimarães Peixoto e fico feliz em poder partilhar com vocês nos próximos minutos sobre temas que gosto, como andragogia, como engajamento, como formação de grupos, a dinâmica dos grupos, que são temas da área de psicologia da inovação e que são úteis num evento como um hackathon, pois auxiliam no engajamento, no relacionamento entre as pessoas e na formação de bons grupos. Então vamos lá? Então, pessoal, a primeira pergunta que cabe fazer é qual a relação dos hackathons com o aprendizado. Bom, o objetivo de qualquer empresa, qualquer negócio é sobreviver e crescer. E como uma empresa faz isso? Gerando cada vez mais valor para o seu público, para os seus clientes. E qual é o insumo para gerar valor? A inovação constante. A inovação constante, economia de experiência, a empresa se torna capaz de gerar novos produtos, despertar interesse e com isso continuar para a passo com a necessidade do seu público conforme o tempo vai passando e conforme novas tecnologias vão chegando, novas formas de organização, etc. E o que é inovação? Inovação, de uma forma bem rasa, é a ideia, é a combinação de ideia com a razão para gerar resultado. Como obter ideias? Adquirindo ou gerando novos conhecimentos. E é aí que entra o hackathon. O hackathon é uma forma prática, rápida e relativamente barata de uma organização de participantes e de mentores, jurados e todo o corpo obter novos aprendizados. Então, pessoal, o que vale a pena destacar em relação a hackathon, ideia, conhecimento, é que a geração, a gestão e o compartilhamento de conhecimento abrem espaço para inovação. E aí, nesse contexto, nós colocamos como funciona o processo de aprendizagem. E aí vale a pena falar aqui rapidamente um pouco de neurociência. Algumas décadas atrás se falava muito do lado esquerdo e do lado direito do cérebro. O lado esquerdo responsável pelo raciocínio lógico, pela parte da música ritmada, e o lado direito pelo pensamento abstrato, pela emoção, pela melodia e além, é claro, do controle dos movimentos do corpo. Dizia que o lado esquerdo do cérebro é responsável pelos movimentos do lado direito do corpo e vice-versa. Só que acabou-se por se provar que isso na verdade era um mito. Mas por que vale a pena falar disso então? Porque embora o cérebro não seja organizado em um lado direito ou um lado esquerdo, o cérebro é organizado em estruturas, né? O conhecimento, a informação é armazenada no cérebro e a capacidade de aprender se dá através de redes neurais. Cada estímulo aciona redes neurais diferentes. Então existem redes neurais especializadas em fala, redes neurais especializadas em processamento da visão, redes neurais especializadas em olfato, paladar, em raciocínio musical, na teoria das 7 inteligências e por aí vai. O nosso cérebro se organiza em redes neurais. E o que tem a ver as redes neurais com o processo de aprendizado? O hackathon é uma ferramenta de aprendizado, como vocês estão vendo. Para isso, nós trazemos a pirâmide de aprendizado. A pirâmide de aprendizado ela organiza os métodos de aprendizado e relaciona com a média da capacidade de retenção da informação. Então, por exemplo, uma palestra permite que 5% de seu conteúdo, em média, seja retido por aquelas pessoas que assistem. A leitura é uma forma em que apenas 10% do tempo das informações absorvidas no processo de leitura são de fato armazenadas no cérebro. O audiovisual já leva esse percentual para 20%. E a demonstração
fica aí na ordem de 30% da média de retenção da informação no cérebro. Esses são os métodos de ensino passivos. E, infelizmente, a maior parte dos modelos educacionais são baseados nesses 4 métodos passivos, de baixa retenção de aprendizado. Agora, a discussão em grupo permite 50% de aprendizado. A prática e principalmente o ensinar outros, que é o campeão da capacidade de reter conhecimento, informação e aprendizado no cérebro, com 90%, esses 3 constituem os métodos de ensino participativos. E como é que eles se relacionam com as redes neurais? Vocês podem perceber, aí embaixo, que conforme o número de redes neurais envolvidas no processo de aprendizado aumenta a retenção da informação. É por isso que tem várias pessoas que relatam ter melhores resultados estudando ouvindo música. E elas conseguem associar uma coisa a outra. É por isso que aprender história, geografia, viajando, ou outras línguas, viajando, é uma das melhores formas de se guardar informação. Porque existe um número muito maior de redes neurais envolvidas no processo de aprendizado. E aí, pessoal, isso leva a gente a falar de um dos primeiros tópicos aqui, que é a andragogia. A andragogia trata-se de andros e gogia, né? Que é o aprendizado. Andros é homem, né? Adulto, é o aprendizado para adultos. E vamos falar aqui de como é que é a organização do espaço físico em um processo tipicamente andragógico. Do lado direito do meu vídeo, nós temos uma organização em que pessoas estão assistindo uma única pessoa falar. Ou seja, nessa organização, a maior parte dos alunos está visualizando a nuca de seus colegas, porque uns estão de costas para os outros. Já na outra organização, em círculo, todos são capazes de se ver durante o processo de ensino, né? Durante o processo de troca. Qual é a estrutura que vocês imaginam que transmite mais informação? A nuca de uma pessoa ou o rosto? Como o rosto é capaz de transmitir mais informação, ele também proporciona que um maior número de redes neurais esteja ativada durante esse processo. Por isso que a andragogia costuma estruturar as pessoas em formato de círculo, ou pelo menos num formato em que todos sejam capazes de olhar ou interagir com os outros participantes, enquanto a pedagogia, que é o ensino típico para crianças, estrutura a sala de aula nesse pressuposto. E aí vamos falar de knowledge para distinguir o modelo pedagógico e o modelo andragógico, para construirmos esse conhecimento do hackathon como um processo de aprendizado. No modelo pedagógico, que é adequado para as crianças, o aluno depende de um professor. E aí se coloca toda a responsabilidade em cima de uma única pessoa, que tem que decidir o que tem que ser aprendido, quando e como. No modelo andragógico, os adultos são um pouco dependentes, né, em relação a uma criança. E eles são capazes de autodirigir sua experiência de aprendizado. No modelo pedagógico, o aluno chega para a sala com pouca experiência no tema, ou tipicamente nenhuma. E aí tem que contar com o professor, com livros e outros materiais. Num hackathon, num processo de ensino para adultos, o aluno, né, o hacker, ou uma organização, o colaborador, ele já chega para aprender com uma bagagem extensa de conhecimentos e experiências, relevantes tanto em quantidade quanto em diversidade. Ainda seguimos mais um ponto, né? O modelo pedagógico, ele tem um currículo organizado em torno de temas, assuntos e unidades,
e o aprendizado motivado externamente, por influências e incentivos, normalmente vindo dos pais, né? Enquanto o modelo de um hackathon, que é um modelo andragógico, não tem exatamente um currículo, ou se tem um currículo, ele é voltado para a execução de uma atividade ou a solução de um problema, combinando elementos e experiências de vários assuntos, tipicamente de vários participantes com perfis diferentes. E nesse caso, num hackathon, a maior influência são motivadores internos dos participantes, como autoestima, reconhecimento, desejo de criar algo novo, encontrar uma solução, melhorar a sua própria qualidade de vida ou a qualidade de vida de outros. Então, o hackathon é um modelo andragógico que se baseia num processo de aprendizagem de laboratório. E o processo de aprendizagem de laboratório, como é que ele funciona? Ele tipicamente segue um ciclo, que é uma experiência concreta, vivencial, que é seguida de uma observação reflexiva do que aconteceu, que permite uma análise das experiências na vivência, para que se aconteça uma conceituação abstrata, e essa conceituação abstrata, a partir da análise do que aconteceu na vivência, é que gera o remapeamento cognitivo, que marca aquela experiência, aquela circunstância, aquele aprendizado nas redes neurais, promovendo a retenção do conhecimento. Então, com essa conceituação do aprendizado, o participante tem condição de fazer uma experimentação ativa, de planejar ações, ou no aqui e agora, digamos, na realização do próprio hackathon, ou no lá então, que é no seu meio, na sua sociedade, na sua empresa, aonde ele atua no dia a dia, na sua vivência pessoal e profissional. Esse é conhecido como ciclo de aprendizagem vivencial e é tipicamente um ciclo pelo qual os participantes passam quando estão em um hackathon ou em outras atividades de aprendizado de laboratório nas empresas. Então, pessoal, a realização de um hackathon, desse tipo de disputa, ele se constitui numa nova forma de aprendizagem, é uma aprendizagem de laboratório, também conhecido, do ponto de vista de outras literaturas, como Learn by Doing, como Project Based Learning, e com outras denominações por outros autores, tá? Outras perspectivas. Então tá. Então, falando de aprendizado de adultos, falando do contexto de organizações, falando do contexto de um hackathon, como nós já falamos, esse é um aprendizado que se dá em grupo, né? Ele não é um aprendizado tipicamente solitário. Não necessariamente esses participantes precisem estar compartilhando um espaço físico. Não precisa. Eles podem estar, mas eles certamente estarão compartilhando um espaço cognitivo, um espaço psicológico, um espaço emocional, caso eles estejam tanto presenciais quanto à distância. Tá? E aí eles vão estar então compartilhando essa experiência, esse aprendizado, essa construção. E quais são os fatores para a existência de um grupo? Né? Um grupo de hackathon, um time, uma equipe ou um grupo na organização. Primeiro dos fatores, a interação. Então, para que um grupo exista, é necessário que exista interação entre os participantes, entre os elementos desse grupo. Essa interação ela pode ser presencial, ela pode ser online, ela pode ser por mensagem, ela pode ser das mais variadas formas. Tá? O segundo fator, motivos e metas comuns, o que é excepcionalmente típico e característico de um hackathon. Então, num hackathon, os participantes normalmente estão engajados para solucionar um desafio. Estrutura, papéis que cada um irá desempenhar. E aí, isso leva a falarmos sobre multidisciplinaridade, que é o conteúdo do próximo slide. Né? Então, um grupo ele precisa de uma estrutura para operar. Ele precisa de uma liderança, que pode ser tácita, ela pode ser explícita e ela pode ser compartilhada. Então, para existir liderança, não necessariamente precisa ser instituído um líder. Né? A liderança ela ocorre, pode ser instituída, tudo bem,
mas ela ocorre também naturalmente, de uma maneira tácita. Outro fator importante para a existência de um grupo são normas e regras. Então, essas normas e regras, elas podem ser definidas. Então, um hackathon, por exemplo, ele tem lá uma série tem um regulamento, né? As empresas, elas também têm os seus regulamentos internos e por aí vai, né? Existe também um conjunto de leis. Mas fora disso tudo, as normas e regras, elas podem ser construídas de uma maneira personalizada, de uma maneira muito, muito característica e muito íntima de cada grupo, de uma maneira não explícita. Então, por exemplo, normas disfuncionais, aqueles grupos em que as pessoas frequentemente chegam atrasadas, ou aqueles grupos em que habitualmente as pessoas entregam suas atividades, seus compromissos fora do prazo, ou e por aí vai. Existem vários exemplos de normas e regras que existem e que podem ser explícitas ou tácitas. E a coesão, né? Então tem que haver um engajamento. É bom, né, que exista um entrosamento entre os participantes para que esse grupo então seja um grupo bem estruturado, né, bem constituído. E aí, falando dos papéis, um hackathon tipicamente tem grupos multidisciplinares. Para o aprendizado acontecer em grupo, ele não necessita obrigatoriamente de um grupo multidisciplinar. Porém, para a inovação e para a busca de soluções, é bastante interessante, faz muito sentido e é muito importante que ocorra a multidisciplinaridade. Por quê? A multidisciplinaridade, ela traz a troca de experiências. E essa troca de experiências ativa um número maior de redes neurais. Porque essa combinação das experiências dos participantes aumenta o número de combinações NAP. De combinações de N, P, porque são vários participantes com N experiências. Então permite um número maior de possibilidades, de surgimento de novas ideias. Então, num hackathon, aqueles que vão estar na facilitação, como mentores ou na organização, eles devem se atentar para, no momento de formação dos grupos, eles promoverem, eles impulsionarem, fomentarem a criação de grupos multidisciplinares, porque isso vai facilitar a criação de boas soluções. Então, existem vários perfis complementares para a criação de um grupo multidisciplinar. Então, tem aquele perfil do cara que é focado em negócio, ele tem uma visão de estratégia, o cara que é designer, pensa em experiência do usuário, em UX, o cara aquele comunicador que pode estar junto com o business ou não, que vai pensar na divulgação, na comunicação, no pitch, ou seja, na apresentação da ideia, e eventualmente depois na parte comercial, nas vendas, ele vai fazer esses cálculos de aquisição de clientes, dos custos e todo o fluxo da jornada do usuário. Esse papel pode ser compartilhado com o do Customer Experience. E tem o perfil do desenvolvedor. E entre o perfil do desenvolvedor existem uma série de existe uma outra multidisciplinaridade dentro do perfil do desenvolvedor. Porque tem o especialista no front-end, que é a parte visual, tem o especialista no back-end, que é a parte lógica das regras de negócio, dos algoritmos, da solução. Tem o especialista no banco de dados, que armazena informação, estrutura as tabelas, as entidades, os relacionamentos. E tem os especialistas em tecnologias específicas, que é Unity 3D, modelagem 3D, etc. Blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, hard tech, né, com dispositivos, com o cara maker da parte lá da mecânica, dos atuadores, das engrenagens, dos acionadores, etc. O
o outro focado em chatbots, né? Na aprendizagem de máquina, speech to text. Então, fomentem a criação de grupos multidisciplinares. Falando do grupo então já formado, é importante aquele que atua como facilitador, ou que está como membro de um grupo, ou que mesmo está na organização, perceber que quando um grupo nasce, ele passa por etapas de desenvolvimento. E aí a gente fala, pode usar o referencial de William Schultz, que fala sobre o desenvolvimento dos grupos numa área da psicologia chamada dinâmica dos grupos. Né? A dinâmica dos grupos é uma área de estudo da psicologia, não é aquela atividade só do processo seletivo, né? Que é uma atividade em grupo, né? A dinâmica dos grupos é da psicologia. E aí qual é a primeira fase do desenvolvimento de um grupo? A primeira fase é a fase de inclusão, em que os participantes estão ali percebendo como é que vão interagir com os outros, se eles vão ser bem aceitos, se eles vão ser bem recebidos, até onde eu posso ir, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. Então essa fase ela é marcada por uma menor organização, por uma certa insegurança no relacionamento entre os participantes, que eles ainda não se conhecem. Existe aí os tabus a serem quebrados, algumas solenidades. Ele ainda é impreciso, está em formação. Os indivíduos podem, em determinado momento, estar envolvidos em se conhecerem mais do que em desempenhar tarefas. A comunicação tende a ser empolgada e artificial, aquela coisa que é tudo muito maravilhoso, todos têm boas ideias, todos são ótimos, etc. E aí, indo para o final dessa fase, podem começar alguns conflitos, alguns tumultos, né, da disputa de espaço. E aí, nessa fase, pode ter, tipicamente, pouca ou nenhuma produção. O interessante é que, eu vou falar aqui de 3 fases, é que essas fases, a duração delas varia. Então, um grupo que acabou de se conhecer pode passar dessa fase em 30 minutos. Ou ele pode passar o hackathon inteiro, né, a disputa inteira, com o grupo aí patinando nessa fase. Isso depende, tipicamente, da velocidade do membro mais lento. Né? Um grupo, normalmente, ele se desenvolve no ritmo, na velocidade do seu membro mais lento. A segunda fase, o William Schultz denomina de controle. Né? Essa fase, a primeira equivalente à infância do grupo, e essa fase mais semelhante à adolescência do grupo. Né? Então, essa fase tipicamente ela é caracterizada pelo controle, pela disputa de poder, normalmente subconsciente, normalmente tácita, e resulta da busca pelo espaço. Né? Então a primeira fase está o espaço, eu estar incluído no espaço, eu ser incluído, eu fazer parte de um grupo, e nessa segunda fase mais de eu disputar o meu espaço, de eu mostrar qual é a minha relevância, e aí eu quero que as minhas ideias sejam aceitas, e essa já começa nessa adolescência, né? Então, alguns membros podem enfrentar problemas de dependência, independência, autoafirmação. Então, alguém pode chegar e dizer, não vou fazer o que você quer. Então, se mostrar num papel aí de dependente ou de querer impor suas ideias, a sua forma de pensar, aí numa autoafirmação. Pode, nessa fase, haver problemas em relação à liderança, nessa definição, que pode ser uma liderança definida ou tácita, né? Então pode ter essa disputa pelo espaço, pode haver alguma agressividade, essa agressividade não tem nada a ver com agressividade física e muitas vezes nem com agressividade verbal. Essa agressividade pode se caracterizar pela forma de falar, por expressão facial, por gestos, por posição corporal, mas tipicamente os participantes eles vivenciam, eles percebem, eles sentem que pode acontecer aquela animosidade, que é típico de um desenvolvimento que está acontecendo, né? Podem haver crises emocionais, né? Não necessariamente, não entendo por crises emocionais
em um surto, né? Mas sim da pessoa se sentir mal em relação ao outro, em relação a si mesmo. Mas, pelo lado positivo, começa a haver a preocupação com as metas, com os objetivos que precisam ser alcançados, já começam a se comemorar as realizações, aumenta a sensação de confiança, porque vai caindo a cerimônia, vai caindo aquela solenidade, e as conversas começam a estar mais voltadas para o trabalho que precisa ser feito. E aí a terceira fase, nem sempre os grupos chegam a essa fase, né? Com certa frequência eles não chegam a essa fase, porque demanda mais tempo. É a fase que Schultz denomina afeto. Outros autores dividem o desenvolvimento dos grupos é um conteúdo bastante trabalhado na psicologia, né? No desenvolvimento dos grupos, né? Na dinâmica dos grupos. Então, vários autores eles traçaram etapas com diferentes números de fases. Alguns autores dividem em 5 fases, outros em fases diferentes, vários autores falam, e cada um dá nomes diferentes. O importante observar é que, independente do número de fases, o roteiro é o mesmo, né? Os autores eles concordam que esse roteiro existe. E Schultz chama a terceira fase de afeto, em que os indivíduos buscam se perceber valorizados, ser percebidos como insubstituíveis, querem ser respeitados por suas competências. E é uma fase mais calorosa, tipicamente mais calorosa, em que cai aquela preocupação de como é que eu estou perante os outros e começa a transparecer mais um tom de intimidade, um tom de que as coisas estão bem, né? Então, os participantes já têm uma aproximação emocional, já apresentam maturidade, o grupo já consegue realizar as atividades com autonomia, sem a dependência de alguém dizer se está certo, se não está certo, se é aquilo que vai ser feito ou se não vai ser feito. As pessoas já começam a fazer mais por si próprias. Os problemas já são encarados com tranquilidade, buscando soluções construtivas. A comunicação já é mais eficaz, já se tem criatividade mais aflorada, dedicação, responsabilidade, planejamento. É uma fase em que os problemas grupais ficam em segundo plano, porque provavelmente a maior parte deles já está resolvida, e então os membros podem, enfim, dedicar-se ao que precisa ser feito em sua totalidade, né, com toda a sua energia. E aí, esse desenvolvimento dos grupos, nessa passagem do tempo, nesse processo de amadurecimento, é comum ocorrerem tensões e conflitos. Por quê? Porque são diferentes indivíduos, né? O grupo é multidisciplinar, então cada um tem sua visão de mundo através de sua perspectiva, né? Tipicamente, no grupo multidisciplinar, as pessoas têm experiências diferentes, então olhares diferentes, então percepções diferentes, em que eventualmente pode fazer com que participantes fiquem em posições antagônicas. E aí o conflito normalmente acontece na evolução do grupo, porque ele estimula o desafio das oposições, né? O conflito é uma forma de demonstrar interesse. Se os participantes não estão interessados no que está acontecendo, se tanto faz, então para quê, né? Então, a partir da descoberta e do debate dos problemas surgem boas soluções, surgem soluções melhores, porque os participantes estão engajados em colocar suas posições e suas contribuições, né? E os conflitos são as raízes das mudanças, né? Conflitos internos são raízes de mudanças íntimas, internas, pessoais. Conflitos em grupos são raízes para mudanças nos grupos, né? E sociais e assim por diante. O importante no papel de facilitador, de mentor, de organizador, é que se perceba que isso é uma coisa normal e se trate isso com uma certa naturalidade, para que o conflito não se torne um problema. O conflito se torne uma etapa do processo. E aí, falando sobre conflito, desenvolvimento dos grupos, a gente cabe falarmos sobre a nova interpretação da motivação. E aí trazemos Dumping para falar sobre motivação e como motivar e engajar. Uma forma, né,
uma perspectiva de motivação e engajamento é construir um bom grupo, é construir um grupo com pessoas boas, com pessoas que trabalhem bem esse relacionamento, que esse relacionamento aconteça, se estabilize, né, e essas etapas passem, para que o prazer de estar naquele grupo seja por si só um fator de engajamento e motivação. Mas Dan Pink tem uma outra leitura que contribui para o entendimento, e ele fala sobre autonomia, sobre mastery, né, que é a capacidade de se tornar muito bom em alguma coisa, né, o domínio do skill, né, da forma de fazer, e o propósito. Então, esses 3 fatores são chaves para a motivação. Criar um ambiente de autonomia em que os participantes estejam no controle do que eles precisam fazer, do que eles vão fazer e de como eles vão fazer. Cria um ambiente em que os participantes possam aprimorar as suas habilidades, os seus conhecimentos, as suas técnicas, ou seja, para que eles saiam daquela experiência tendo se desenvolvido no que eles já fazem, e um senso de propósito, ou seja, o senso do que aquele trabalho que eu estou fazendo, ele está inserido num todo, ele contribui para um todo maior. Isso traz aí um senso de propósito, né? E esses três fatores, eles estão muito presentes numa metodologia, numa forma, numa organização de um hackathon, porque os grupos, eles estão ali com total autonomia para fazer o que eles acham que é a solução para aquele desafio. Eles vão trabalhar todos juntos, aprendendo uns com os outros, aumentando o domínio sobre suas técnicas. E eles fazem parte de um todo maior, que traz a eles um senso de propósito. Então, a capacidade de motivação, Dan Pink fala sobre a motivação 1.0, que é a motivação está presente na sobrevivência, na satisfação de suas necessidades básicas. A motivação 2.0, que é baseada em recompensa e punição, que é o management antigo, né, a administração clássica. E a motivação 3.0, que é das novas organizações, das organizações resilientes, que fala da motivação intrínseca, que são esses fatores. Esses conceitos, eles são importantes para entender por que um grupo acaba de se formar e o seu caminho através de se tornar um pseudo-time, um time com potencial, uma equipe real, né, um time real e um time de alta performance, que é algo difícil, não é difícil, é trabalhoso, é algo trabalhoso e raro de ver acontecer, porque cada vez que um membro sai de um grupo ou entra um novo membro no grupo, ele se torna um novo grupo. Então o grupo passa pelo processo de desenvolvimento. Então tem a inclusão do novo participante, ou o grupo tem que lidar com o processo de luto do participante que saiu. Então o ciclo retrocede com as mudanças no grupo. Então um determinado time ou equipe chegar a um patamar de alto desempenho é uma coisa que não é comum. Tá? E aí, pessoal, uma última dica, né? Sobre ainda na psicologia da inovação. O uso de contratos psicológicos para conscientização dos participantes. É muito importante estabelecer contratos no nascimento dos grupos. Então, quando esse evento começou, o organizador estabeleceu um contrato com os participantes, né? Com os hackers. Então, esse contrato tipicamente tinha a data de início, a data de fim, o que pode fazer, o que não pode fazer, questões de propriedade intelectual e etc., né? Os desafios e tudo mais. E estabeleceu um outro contrato, que é o meu contrato, né? No caso dos facilitadores, dos mentores, etc., vocês vão chamar de meu contrato, em que diz, olha, como é que vocês vão passar por uma capacitação, vocês vão estar disponíveis para os hackers em tal horário, respondendo dúvidas assim assado, qual é a melhor forma de fazer, o que não deve fazer, quando acaba, quem avalia, o que avalia, etc.
Então, esses são os contratos tipicamente celebrados. Só que existe um terceiro contrato que normalmente passa despercebido, que é esse contrato. Vocês vão chamar de nosso contrato, que é o contrato entre os mentores, os facilitadores e os participantes, que é quando vocês começam a mentorar uma equipe. Então, por que é importante estabelecer, né, esse contrato? É estabelecer regras de convivência. Você dizer, olha, eu sou fulano de tal, vou estar mentorando vocês, nós teremos tanto tempo para mentoria, o objetivo da mentoria é tal, 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 posso contribuir com vocês no assunto tal, assunto tal, assunto tal, e perguntar o que vocês gostariam, como vocês pensam que eu posso ajudá-los. Esse é o estabelecimento do contrato psicológico, porque senão vocês ficam sem expectativas ajustadas. Essa relação entre vocês dois, entre você, entre o mentor e o grupo, fica sem um baseline, fica sem expectativa ajustada, sem um objetivo definido. E então dá espaço à má interpretação, dá espaço à frustração de expectativas que não estavam definidas, né? Então é importante que vocês estabeleçam esse contrato no início da atuação em cada grupo, né? Então o que vale a pena ter? Como eu falei, eu repeti, quem é o mentor, qual a especialidade do mentor, quanto tempo, como vai ser feita essa mentoria, vai ser online, vai ser por telefone, vai ser por vídeo, qual vai ser a plataforma, quanto tempo ela deverá ter, o que acontece se o grupo atrasar, e perguntar para o grupo como você pode, o que eles gostariam da sua ajuda, e perceber se a expectativa do grupo poderá ser atendida, né, por vocês, porque pode acontecer da necessidade do grupo não corresponder com o que vocês podem oferecer. E nesse caso, para manter a comunicação transparente e acertar as expectativas, é bom que diga, olha, nisso eu não posso contribuir, mas vou tentar encontrar uma pessoa que possa, ou você tem alguma outra necessidade, porque nessa eu não posso ajudar, e assim por diante. Então, pessoal, a bola agora está com vocês, sejam bem-vindos e vamos engajar para transformar. Um abraço e até a próxima.